O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estimou que o pacote de corte de gastos vai ficar próximo do que foi especulado pela área econômica. E o Congresso atendeu, dentro das possibilidades, um resultado interessante. De acordo com os cálculos da área econômica, após as mudanças feitas pelo Congresso no texto, a redução da economia será de R$ 1 bilhão. O ministro da Fazenda também adiantou que novas medidas de redução e despesas serão anunciadas ao longo do ano que vem. Vamos ouvir as promessas. Fala assim de desidratação, mas na verdade se esperava uma hidratação, né? Havia uma expectativa da parte dos analistas de que pudesse haver uma hidratação. E não houve hidratação. Mas esses ajustes que foram feitos de redação, eles não afetam o resultado final. O Congresso existe e ele opina, né? E delibera. Eu acredito que nós tenhamos chegado, num prazo muito curto, a um resultado preliminar interessante. Ô, Bellucci, eu não entendo nada que o Haddad fala. Esses prêmios, não sei. Ele está virando dermatologista, está falando de hidratação. Eu quero saber o seguinte, qual é a avaliação, o homem encarregado de conduzir a economia do país, que tem que cortar gastos, acabar com o déficit, contingenciar o pagamento de emendas parlamentares, fica só passando pano no Congresso, parece que ele está com medo. Cadê o comando? Eu estou com medo de 2025. O que será de nós em 2025, meu querido João Bellucci? O mercado quer saber. Juros mais altos, dólar subindo, bolsa caindo, retração da economia? Fala você, já que o Haddad não falou. Pois é, Capês, você vê que a própria previsão de inflação já foi também falada que não será atingida. Então você tem um governo em verdade que, por mais que tenha a sua narrativa, na prática, volta a ser o governo dos rentistas com juros altos e grande emissão de títulos da dívida pública, que esses títulos é o governo que paga, né, para ele se financiar. Como foi colocado aqui, o pacote foi desidratado. Naturalmente, o Haddad não... Quando você envia um pacote, o executivo, enfim, após uma grande negociação, lança algo ao Congresso, vai ter sempre os seus grupos, né, os tais stakeholders atuando. Vide o grupo de juízes que foi lá fazer o lobby. Eu acho e tenho certeza que o lobby é legítimo, assim como é nos Estados Unidos, deveria inclusive ser objeto de legislação aqui no Brasil. Foram lá fazer o seu lobby, retiraram a questão dos supersalários do Congresso, que teria uma economia grande, os próprios parlamentares tiraram a parte das emendas, que também os beneficiava. Enfim, você tem os donos do poder manejando em benefício próprio. Foi retirado a questão dos benefícios fiscais, uma maior fiscalização, que é evidente que todo benefício fiscal, pelo tamanho do Brasil, a quantidade de estados e de valores passados, é evidente que fraude é difícil imaginar que não haja. Agora, a fiscalização é o dia a dia do governo como deveria ser. Eu lamento nesse sentido, viu, Capês, porque há uma desconexão, o discurso do governo e a prática, e esse discurso de alguns membros do governo no sentido anti-mercado, como não seria o correto que está acontecendo. Vídeo o próprio presidente do Banco Central, o futuro, agora indicado pelo Executivo, pelo Lula, que não respaldou esse discurso que veio de agentes do governo. Agora o Haddad está numa cilada danada, né? Mas, sim, aprovou um pacote. Vamos ver como será o reflexo. O mercado já deu a sinalização que não gostou. Agora, Mônica Rosenberg, o Haddad está tentando ser diplomático, né? Ele não quer bater de frente com o Congresso Nacional. Nem falar que perdeu. Mas, nem como disse o Bellucci, nem falar que perdeu. Mas se ele está insatisfeito, ele precisa mostrar para o país. Nós precisávamos fazer isto. O Congresso não deixou fazermos isto. Vamos tentar dessa maneira, mas atribuir responsabilidade a quem tem. Porque essa fala dele, que você não entende nada, o que ele quis dizer com isso, foi, não sei, papapá. Então, isso aí cria um pouquinho de incerteza com relação ao mercado. É exatamente isso. A intenção dele é continuar passando uma mensagem que acalme o mercado para não causar mais turbulência. E realmente teve algumas coisas, por exemplo, teve um início de desvinculação nesse pacote, que para ele é muito positivo, porque, vamos lembrar, não ter os supersalários reduziu aí uma economia de 1 bilhão por ano, teria sido muito importante, mas é mais importante mostrar a disposição de quebrar alguns engessamentos que existem e que vão se prolongando no tempo. Não é no 1 ano, é no 2, no 3º, no 4º. Essa economia, a gente precisa mudar a dinâmica como funciona a nossa economia
onde você tem um crescimento de receita e aí você tem um crescimento de despesa atrelado a ela, que não te dá um espaço para você daí investir. Um problema muito grande do pacote, por exemplo, que não está sendo discutido, o Haddad nem citou, foi essa história do crescimento real, forçar o crescimento real de despesas. Porque, novamente, você tira o poder discricionário, a discussão do que é prioridade. Nós somos um país que investiu em educação básica, pesadamente, vamos investir em primeira infância, educação de pequenos, etc. Hoje, uma população que está envelhecendo, não precisa mais construir escola primária, tem sala de aula vazia nas escolas primárias. A gente precisa começar a investir agora em projetos de longevidade ativa, em projetos de geriatria, em projetos de reinserção desses idosos, usando essas salas, talvez, para dar treinamento, capacitação para idosos. Eu sei que eu saí do assunto, mas é mostrar que a discussão tem que estar sempre acontecendo e quando você fica engessando despesa, carimbando dinheiro, você está tirando o nosso poder de evoluir como sociedade para onde nós queremos que o Brasil vá. Essa é a discussão que precisa ser feita e o que nós estamos vendo nas mensagens de postura, tanto do Executivo e muito pior no Legislativo, que realmente ali só está defendendo o seu respectivo bolso, essa discussão é que não está acontecendo e precisa voltar a acontecer. Paulo Loyola, qual a sua avaliação da fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad? O Haddad está numa posição de ter que agradar ao mercado, ter que agradar ao governo, ter que agradar, enfim, opinião pública. Não é uma posição, de fato, muito simples. Agora, o que a gente vê, e perdão em me repetir aqui, é que, sim, foi desidratado, não tem o que dizer. Assim, manteve-se as emendas. E foi desidratado, não só foi desidratado nos piores lugares possíveis. Foi desidratado mantendo as emendas dos parlamentares, foi desidratado no lugar de não permitir corte de supersalário, e aí é óbvio que a pressão sobre o governo aumenta. Então, não dá para a gente deixar de dizer que o pacote tinha, sim, um impacto extremamente significativo, que diminui seu impacto, cujo Congresso foi eleito com uma maioria de direita e conservadora que prometeu respeitar e garantir os nossos interesses, e só está garantindo o interesse deles mesmos. Então, com o perdão da repetição aqui, é inegável que o projeto foi desidratado e que foi desidratado da pior forma possível. E sim, isso leva também, vou mais uma vez aqui me permitir complementar a colega Mônica, que é o seguinte, leva para o pior tipo de investimento possível no país. Você tem ali um investimento no desenvolvimento, um desenvolvimento produtivo que vai estar em 10% ao ano, e agora você tem um tipo de investimento que vai pagar 14% ao ano, que é os juros, que tem um custo, que tira dinheiro do caixa do governo, que diminui o crescimento do país. Então, e repito, não deveria estar assim. Não sou o único dizendo isso, muitos economistas falam. Repito, essa indisposição com o governo está atrelada a uma expectativa de números que simplesmente não se cumpre, como não vem se cumprindo ao longo dos últimos anos o pessimismo do mercado com o desempenho econômico do país, que vem sistematicamente superando esse desempenho. Daí a minha crítica à fala tímida e inócua do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O orçamento, ele mostra como os recursos serão gastos no ano seguinte. Esses recursos são dinheiro do povo, das pessoas, recolhidos através de impostos. Os parlamentares não têm o direito de fazer o que bem entendem com esses recursos no orçamento. Eles estão lá representando o povo, mas eles têm que ser fiscalizados pela população e tem que ser apontado, colocado o dedo na ferida. Se o projeto de corte de gastos tão necessário foi desidratado, o ministro não tem que falar que foi hidratado. Foi desidratado e apontar exatamente os responsáveis por isso, porque no ano que vem é a população que vai sofrer as consequências.